E o negócio foi fechado como a maior venda da história. Eu vou falar sobre isso, vou falar também de novo goleiro contratado pelo Mengão. Vou falar de 4 jogadores promovidos, Bruno Henrique, que recebeu uma boa notícia, e o ex-presidente Rodolfo Landim, que desmascarou Leila Pereira. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Uma boa notícia. O que acontece é o seguinte: o Bruno Henrique foi julgado e condenado a pagar uma multa mais 12 jogos de suspensão. O Flamengo entrou com um efeito suspensivo e conseguiu o efeito suspensivo até que o pleno do STJD decidisse julgar a causa do jogador. E hoje, sexta-feira, dia 10, vai ter um julgamento no pleno, em que o pleno do STJD vai julgar 10 causas, e a do Bruno Henrique não estava inclusa. Flazoeiro, por que você disse que é uma boa notícia? Porque com isso, o Bruno Henrique ele continua jogando sob efeito suspensivo. Ele continua podendo jogar normalmente sob efeito suspensivo, sem nenhum problema, até que o pleno remarque uma nova data e decida julgar o caso Bruno Henrique. O Flamengo foi bom, o Flamengo vai poder contar com o jogador no dia 15, no jogo contra o Botafogo, no dia 19 contra o Palmeiras, depois contra o Racing, normalmente, já que o jogador joga sob efeito suspensivo. Deixa eu mudar o assunto aqui agora e falar sobre o ex-presidente Rodolfo Landim, que desmascarou Leila Pereira. A Leila Pereira está um tempão aí gritando aos 4 ventos, dizendo que, o Flamengo assinou o documento e agora tá querendo voltar atrás, o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Ela tá fazendo um auê danado. Só que o presidente Rodolfo Landim, o ex-presidente, ele deu uma entrevista ontem pro jornal o Globo, ele quebrou o silêncio dele, até então ele estava em silêncio, estava quieto, ele quebrou o silêncio e deu uma entrevista dizendo o seguinte: quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciadas. Então o Flamengo não assinou o estatuto, que é um absurdo para o Flamengo, já com os direitos ali negociados. E ainda era esperada a possível transformação daquele grupo na verdadeira liga, com adesão de demais clubes. Não é em um estatuto que se esperava que se fossem discutidos todos os detalhes futuros de futuros contratos. Ali era importante constar os princípios básicos, como, por exemplo, direito de veto à futura decisão, em que o Flamengo obteve. O resto viria depois. Ou seja, o que a Leila está falando, o que a Leila está gritando por aí, é uma verdadeira falácia, para não dizer que é uma verdadeira mentira, baseado no que o Landim está dizendo aqui, que quando ele assinou o documento, não havia ainda uma negociação, ainda não havia essa questão de direitos. Eu estou me perguntando, desde que começou essa confusão, como é que o Landim aceitou assinar um documento em que o Flamengo tomaria um prejuízo de 100 milhões de reais por ano. Está explicado. Quando assinou, ainda não tinha a negociação dos direitos. O Flamengo está brigando para poder ganhar aí a mais, o que é justo e o que é honesto. Antes de eu falar sobre novo goleiro contratado, 4 jogadores promovidos e negócio fechado com a maior venda da história, deixa eu falar com você sobre a GoCase, cara, que olha, deixa eu mostrar para vocês. Esse celular aqui, é Android. Muita gente fala assim, Flazoeiro, você só mostra a sua capa de iPhone. Aqui, Android. Tem capa para Android na GoCase e tá tendo, gente, desconto em dobro. Ontem chegou os novos modelos das capas aqui, cara, muito bonito. Vocês estão aqui, olha que capas bonitas, ó. Olha só, as capas do Mengão, como que estão lindas. Olha essa aqui, tua glória é lutar. O que acontece é o seguinte, gente, tá rolando a promoção desconto em dobro. Na compra de uma capinha, a segunda sai de graça. Tem as garrafas térmicas também. Cara, que você pode colocar o teu nome personalizado. É um produto original e licenciado. Para comprar é muito fácil. O link está na descrição, no comentário fixado, o QR Code tá aqui na tela. E na hora de pagar, você usa o cupom FLAZOEIRO para garantir um mega desconto. Você vai conseguir um desconto muito bom
utilizando o cupom FRAZOEIRO, lembrando que a GoCase tem frete para todo o Brasil, tá certo? Bom, vamos falar agora sobre 4 jogadores que foram promovidos na categoria de base do Flamengo. Acontece que 4 jogadores que vinham se destacando no Sub-17 foram promovidos para a equipe Sub-20. Inclusive, já devem começar a ser relacionados no próximo jogo do Mengão aí contra o Volta Redonda pela Taça Guanabara. São eles o zagueiro Daniel Turrão, o volante Lucas Falcone, o meia João Vitor e o atacante Emanuel. Como eu disse, os jogadores estavam se destacando na equipe Sub-17. Já vão ser integrados à equipe Sub-20 e começar aí a ter treinos e oportunidades com o técnico Bruno Pivetti na categoria superior. A expectativa é que o João Vitor e o Emanuel já sejam relacionados para o jogo contra o Volta Redonda na Taça Guanabara. Falando sobre equipe Sub-20, o Flamengo contratou um novo goleiro da geração 2008. Trata-se de Pedro Henrique. Ele jogava na categoria Sub-17 no Palmeiras, é um jogador que vinha há muito tempo sendo observado pelo Flamengo e o Flamengo assinou 2 anos de contrato com ele. O Palmeiras manteve 30% numa eventual venda. Caso o Flamengo venda, negocie o jogador, o Palmeiras ainda tem 30% dessa negociação. Mas fica provado aí que o Flamengo está mapeando o mercado e contratando peças para fortalecer cada vez mais a categoria de base. O Flamengo é o bicampeão mundial e o bicampeão da Libertadores da categoria Sub-20. E agora vai remontando aí o seu elenco Sub-20. Teve muitas saídas nas categorias de base nesses últimos meses. E agora o Flamengo aí contratando um goleiro que pertencia ao Palmeiras. Falar agora de maior venda da história. Porque, cara, é o que eu digo sempre. O Flamengo não tá sendo terraflamista. Não estou sendo terraflamista, não. Eu estou sendo realista. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Sem dúvida nenhuma. O Flamengo é quem paga o futebol brasileiro. Ontem, à noite já, o Sport Clube do Recife, que é o adversário do Flamengo, no dia 13 de novembro, no mês que vem, pelo Campeonato Brasileiro, soltou uma nota oficial. E na nota, eles dizem que o Sport Clube do Recife decidiu vender o mando de campo da partida do dia 13 de novembro contra o Flamengo. E eles venderam a partida que iria acontecer na Ilha do Retiro e vai acontecer na Arena Pernambuco. O jogo não mudou de cidade, só mudou de estado. Sai da Ilha do Retiro e vai para a Arena Pernambuco. Eles venderam por 3 milhões de reais. E eles fizeram questão de deixar expresso na nota que é a maior venda de mando de campo da história do futebol pernambucano, superando a maior venda que tinha sido 1.800.000 num clássico entre Náutico e o próprio Sport no Pernambucano de 2024. O Sport Clube do Recife deixou claro que vendeu esse mando de campo por 3 milhões líquidos, ou seja, vai entrar 3 milhões de reais nos cofres do Sport. E essa venda que havia sido do jogo contra o Náutico, 1.800.000, foi 1.800.000 bruto. Então a gente sabe que não é esse valor todo que entra no cofre dos times. Porém, o Sport Clube do Recife vai ter participação na operação do jogo. Vai ter o seu setor, o setor da sua torcida respeitado. Eu não sei onde é que a torcida do Sport fica, se é no norte ou se é no sul, mas vai ter todo um setor destinado à torcida do Sport. Eles também vão ter o check-in garantido para o sócio torcedor deles e a participação na definição do preço do ingresso. Então, assim, vendeu-se o mando, trocou o jogo de estádio, porém, tanto o Sport Clube do Recife vai ter aí alguns privilégios, já que é o mandante, e o jogo continua na cidade, né? Então, assim, muitos torcedores do esporte vão a essa partida para poder acompanhar esse jogo. Mas a maior venda da história do futebol pernambucano. Lembrando que quando o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba,
o Botafogo da Paraíba fez a maior venda da história do futebol nordestino, tirando o jogo lá da Paraíba, levando o jogo para São Luís do Maranhão, recebendo uma bagatela de 6 milhões de reais. Bom, gente, eu vou ficando por aqui.